Vamos continuar com a nossa conversa sobre literatura. Hoje eu vou comentar a respeito de uma escola literária chamada de realismo. Vale dizer que o realismo teve diferentes momentos. Um, que foi o primeiro grande momento, vamos chamar assim, foi o realismo em si. Depois, sobre, não que fosse assim uma mudança extrema ou uma coisa temporal, mas ocorreram também o chamado naturalismo e o parnasianismo. Depois eu vou comentar melhor sobre naturalismo e parnasianismo. Vamos por partes. Vou falar a respeito do realismo em si. Quando começou essa tendência? Em 1881. Por quê? Porque a sociedade foi se transformando no mundo inteiro. Aqui no Brasil teve seus reflexos, mas no mundo inteiro a sociedade foi sofrendo transformações. Por quê? Vamos ver só. Lá na Europa aconteceu a unificação da Itália e Alemanha, aconteceu também aquele período em que as ideias marxistas, né, foram divulgadas, né, o socialismo, também o darwinismo, a teoria da evolução, não é isso? O positivismo de Augusto Comte, também aconteceu a segunda revolução industrial. E esse é um fato muito marcante no mundo inteiro, porque a revolução industrial foi justamente aquela transição das manufaturas para a utilização de máquinas. E por consequência, as pessoas tinham que trabalhar, se desdobrar, jornada de trabalho de até 15 horas em condições insalubres, o que motivou aquelas revoluções, né? Ou melhor, as lutas proletárias. Os empregados ficavam numa situação de dificuldade e lutavam por melhores condições. Enfim, isso era no cenário mundial. Que reflexos teve no Brasil? Nós sabemos que nesse período aí, a mão de obra aqui no Brasil era sobretudo escrava. Mão de obra escrava. Uma vergonha para o nosso país. E nesse período aí, houve também a transição da monarquia para a república. Sabemos que a república foi proclamada em 1889. Eu falei que o início foi em 81, mas o início dessa escola literária chamada de realismo. Mas foi nesse cenário de mudança no campo político, no campo filosófico e, sobretudo, né, nas relações sociais. As pessoas já tinham um pensamento já voltado para a realidade. Aquela coisa colorida lá do romantismo, aquela ideia do sonho, do imaginário, já estava sendo abandonada. As pessoas já não simpatizavam mais com isso, porque viam que a realidade era diferente. E nós vemos que o ciclo do café foi a mola propulsora da economia. O café, a abolição da escravatura, que aconteceu em 1888, isso foi um marco também na nossa história. Todas essas transformações no campo social refletiam, obviamente, na literatura, na produção escrita, né, na forma como as pessoas representavam suas obras, né, os seus personagens. E eu coloquei aqui no quadro uma oposição, a contrariedade entre o romantismo e realismo. Vamos por parte. Se no romantismo predominava o subjetivismo, no realismo não. A coisa era objetiva. Não havia lugar mais para o sonho, para a idealização, e sim para as coisas sensíveis, reais. As descrições lá no romantismo tinham por objetivo idealizar. Já no realismo não. As descrições e adjetivações tinham por objetivo mostrar a realidade. A mulher no romantismo era idealizada, vocês lembram bem?
era aquele ser inatingível, puro. Já no realismo não, mulher com defeitos e virtudes. Mais adiante eu vou comentar a respeito de Capitu, lá do romance do Machado de Assis, do romance Dom Casmurro. O amor no romantismo era um amor puro, que estava acima dos interesses, mas no realismo não. Nós vamos perceber que há um amor sujeito a interesses. O amor é tido como um pano de fundo para se alcançar alguns interesses. O casamento no romantismo é um casamento por amor, já no realismo não. O casamento era uma instituição falida, servia apenas para relações de interesses pessoais, né, para buscar uma melhoria para si. O herói no romantismo era um herói íntegro, no realismo não, era um herói problemático. Vamos pegar aqui uma figura problemática, o Bentinho, falo já a respeito dele. Personagens de pensamento previsível eram típicos do romantismo. Era previsível, mas no realismo não. Era um ser, olha só, ele era tratado psicologicamente. E quem sabe da mente do ser humano? Quem é que vai saber? Olha só os conflitos. Conto já uma história para vocês, para nós percebermos a quantidade de conflitos. O individualismo e o culto do eu eram próprios do romantismo, mas no realismo não. Olha a oposição, a contrariedade. Aqui prezava-se pelo universalismo, nada de individualismo, era o ser no mundo, o papel dele no mundo. Para exemplificar isso aí, eu vou falar primeiro do autor e depois vou falar um pouquinho sobre uma obra. Machado de Assis. Machado de Assis foi um cidadão que tinha tudo para dar errado na vida. Ele era descendente de escravos, ele foi pobre, era gago e era epilético. Ele tinha tudo para dar errado. Mas foi uma pessoa que teve algumas oportunidades. Primeiro foi trabalhar em um local em que teve acesso à cultura. Ele gostava de ler. Foi trabalhar de assistente de tipógrafo e teve contato aí com autores diversos. Autores lá do romantismo até, fez amizade com alguns, trocava uma ideia lá com eles e teve contato com essas obras e começou a escrever. Numa primeira fase, num primeiro momento, a obra de Machado de Assis tem até um pouco de características que até tocam o romantismo, porém ele vai caminhando por uma estrada diferente, que é justamente o realismo. Eu já mostrei para vocês a oposição, romantismo oposto ao realismo. Dá até para nós fazermos assim uma retrospectiva das outras escolas literárias, né, que uma vai trazendo algumas coisas de oposição à outra. Se por um lado, quando nós vimos lá o barroco, por um lado o barroco era o exagero, no arcadismo era a simplicidade. Se no romantismo havia o subjetivismo, a idealização, no realismo era objetivismo, era realidade, era mostrando coisas sensíveis. Porque assim, as pessoas têm alguns gostos, mas vão se desiludindo com aquilo e tomando gostos diferentes. A gente pode até correlacionar dessa forma. Se em uma estética, em uma escola literária, havia predominância da religião, na outra já era a razão. Nós sabemos bem, barroco, a religiosidade era presente, no arcadismo, ausente. No romantismo, retoma-se um pouco de religiosidade. No entanto, no realismo, o homem é materialista. Agora vamos entender por que ele era materialista. Porque, pessoal, olha só, Revolução Industrial, o camarada vivia na opressão, vivia na dificuldade. Ele queria, os donos de indústrias, os proprietários, né,
Essas pessoas, os patrões, queriam sempre lucro. Queriam sempre lucro. Era na efervescência aí do capitalismo. Mas aqueles que eram os operários, os proletários, os menos favorecidos, né, eram oprimidos por ele. E aí vinha aquelas ideias do socialismo, enfim. Esse campo aí é bem complexo, né? Mas vamos voltar a falar do Machado de Assis. Machado de Assis tinha tudo para dar errado, mas é o maior nome da nossa literatura, pode-se dizer. Ele teve uma produção com uma perfeição muito grande. Ele é reconhecido mundialmente. É um dos grandes nomes na literatura mundial, Machado de Assis. E o Machado de Assis escreveu várias obras. Eu vou destacar uma que casa muito bem com tudo isso que nós comentamos aqui, que é justamente Dom Casmurro. Dom Casmurro conta a história de Bentinho, um menino que tinha alguns problemas de saúde, era frágil. Diz o Machado de Assis, na descrição de Bentinho, que ele era um languinhento sujeito a caganeiros. Era uma desgraça. O Bentinho, né, Bentinho era assim, um menino doente, aquele menino mufino que estava pronto para morrer. Aí a mãe pega e faz uma promessa. E a promessa que a mãe faz é que faria na família um padre, se o menino vingasse. Ora, a gente não vê na obra falar do pai de Bentinho. Quem era a família dela? A família da mãe de Bentinho era Bentinho e algumas pessoas até agregados. E aí, pessoal, isso tem uma relevância muito grande, esse início aí, porque vai traçando o perfil de Bentinho. Bentinho morava em uma casa que ao lado tinha uma menina que, ao contrário dele, era muito esperta. Bentinho era aquele menino besta, mas Capitu já era uma menina esperta, que pulava o muro, ia para a casa de Bentinho e era quem chamava para brincar, enfim. Desenvolveram uma afeição. Onde Capitu estava, Bentinho estava. Bentinho ficou bom, já deixou de ser aquele menino doente. E aí a mãe, como era uma pessoa que tinha fé, acreditou que foi por conta da promessa. E aí foi passando o tempo, o Bentinho foi crescendo. Chega José Dias, que era um agregado da família. José Dias chega para a mãe de Bentinho e diz: olha, lembre da promessa, os termos da promessa que estão lá escritos, que você faria na família um padre, e esse menino está andando muito com Capitu, pronto, já não vai dar certo. A mãe de Bentinho bota aquilo na cabeça, manda Bentinho para o seminário. Por quê? Porque era para Bentinho ser padre. Chega no seminário, Bentinho faz amizade com um camarada lá chamado Escobar. Às vezes eu fico imaginando assim, acho que Escobar era aquele cara malandro, aquele cara que tinha teve uma criação diferente da de Bentinho. Bentinho era muito recatado, já Escobar já era um camarada mais vivido, mais malandro. E aí Bentinho começa a conversar ali com Escobar, porque Bentinho, quando foi para o seminário, não foi sozinho, pode-se dizer, porque ele levou no coração a lembrança de Capitu. Ele já estava apaixonado por ela. E aí, conversando com Escobar, ele conta aquela aflição, aquele conflito, aquela dificuldade de estar ali impedido de concretizar o seu amor. Aí, Escobar começa a falar: olha, eu também tenho uma situação complicada. Enfim, Bentinho recebe a visita de José Dias. Já não se aguentava mais. E aí confessa para José Dias aquele sofrimento todo. José Dias, o mesmo que lembrou para a mãe de Bentinho que era o tempo de mandá-lo para o seminário, chega lá e diz: olha, teu filho está sofrendo lá, está numa dificuldade. E ela diz: eu posso fazer o quê? O que é que eu vou fazer agora? Ele diz: pega os termos da promessa. Quando a mãe de Bentinho pega os termos da promessa, vê que está escrito lá que ia fazer na família um padre. Aí ela disse: sim, não tem mais jeito, é uma promessa sem jeito. E aí José Dias disse: não é promessa sem jeito não, você trata os empregados como se fossem pessoas da família,
você manda um dos filhos dos empregados para lá para o seminário e traz seu filho de volta. A mãe de Bentinho fica pensando, que negócio é esse? Que tramóia é essa? Que malandragem é essa? Mas no final das contas é o que acontece. Bentinho sai do seminário e aí casa-se com Capitu. Vai viver aquele amor que ele tanto queria que acontecesse. Tempos depois, Escobar sai do seminário e aí eles começam a conviver. Escobar casa com Sancha, vai para a casa de Bentinho, tem aquela relação próxima, né, as famílias. Né? Capitu queria muito ter um filho e não conseguia de nenhuma forma. Mas depois ela chega e consegue engravidar. Tem um filho, dá ao filho o nome de Ezequiel. Bentinho é o único que conta a história todinha da vida dele. A história contada por Bentinho. Aí Bentinho começa a dizer que ele parava assim para pensar e observar o menino, e o menino tinha os trejeitos de Escobar. E ele dizia, que negócio é esse? Esse menino parece tanto com Escobar. Até as presepadas de Escobar ele fazia, eu era desse jeito. Eu era um menino quieto, mas esse menino aqui é muito danado. Que negócio é esse? E começou a alimentar aquele ciúme, aquela desconfiança. Chega um dia, vai subindo a escada, encontra Capitu e Escobar conversando, encostados na janela. Quando percebem a presença dele, afastam-se. Ele, epa, tem alguma coisa estranha aí. E começa alimentando essa desconfiança. Começa a enxergar em Capitu a traidora. E bota aquilo na cabeça, até na descrição da morte de Escobar. Porque Escobar morreu. Ele era aventureiro, foi para o mar, morreu afogado. No velório de Escobar, está a esposa de Escobar chorando, a viúva, e ele começa a observar Capitu. E diz que ela olhava com um certo ciúme para a esposa de Escobar. Chega um momento, ela tira a esposa de Escobar, a viúva, de perto do caixão. Mas não é. A ideia que o autor deixa passar é que Capitu saiu dali não apenas para consolar Sancha, mas é porque ela não queria que ficasse perto de Escobar, que era o amado de Capitu. Olha que loucura, não é? Que coisa conflituosa. Era uma coisa conflituosa mesmo. É bem construída essa obra. Nós vemos que tem começo e tem meio, mas o fim fica aberto. Por quê? Porque tem um caráter psicológico. Eu falei aqui para vocês, olha, personagens trabalhados psicologicamente. Eram coisas do psicológico, da imaginação de Bentinho. O Bentinho depois separa-se de Capitu, ela vai morar fora do Brasil. O filho, anos depois, vem visitar o pai. Ezequiel vem visitar Bentinho. E quando Bentinho abre a porta da casa, conta no livro, teve um susto, quase morre. Por quê? Porque ele chegou a pensar que era Escobar que tinha ressuscitado, de tão parecido que ele achava, né, o Ezequiel do Escobar. Pessoal, não tem como a gente afirmar que houve traição. Tudo que é contado na obra é fruto da imaginação de Bentinho. É fruto de tudo que ele pensava, que ele imaginava ser. Capitu em momento algum se defende e fica somente o pensamento dele evidenciado. Então, o realismo é isso, é mostrar. Eu vou parar por aqui a falar sobre a obra, senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Aí o objetivo não é esse. O objetivo é a gente entender as características do realismo e a oposição em relação ao romantismo, tá certo? Então, o principal autor é o Machado de Assis, no entanto teve outros, como o próprio Raul Pompeia, o Aloysio Azevedo, mas isso será tema para outros vídeos que nós postaremos aqui no nosso canal, para não ficar muito extenso, para não ficar cansativo, tá bom? Então, vamos parar por aqui, tá certo? E
Até o próximo vídeo que nós vamos fazer, tá certo? Porque o objetivo é justamente esse.